Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição de Papo de Valor Videocast aqui da minha coluna e a última edição dessa temporada 2025. Foi a 2024, né, gente? Pera aí, 2025 vai começar ainda. É a temporada de lançamento do videocast e a gente já está chegando ao final. E com uma grande figura que há muito tempo eu queria entrevistar, uma figura que marcou época na indústria do Espírito Santo e que é referência na indústria de celulose do Brasil e do mundo. Eu estou aqui com Carlos Aguiar, que está acabando de lançar um livro. Aqui o livro, ó. Aliás, ótimo título. Minha História no Papel. Carlos Aguiar. Carlos Aguiar foi CEO da Aracruz Celulose, foi CEO, fez a transição da Aracruz para a Fibria, foi CEO da Fibria e está aqui conosco hoje para contar um pouco da sua história. Carlos Aguiar, enorme prazer tê-lo aqui com a gente, hein? Prazer é meu, é uma honra grande estar com um jornalista tão jovem, mas filho de papai, que é um homem que eu respeito muito, Abdul Sheikh, e um prazer muito grande estar aqui no seu programa Papo de Valor. Carlos, muito obrigado. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: eu li o teu livro, muito bom por sinal. Aliás, não é um livro só de economia, nem é um livro só da indústria de celulose, não. É um livro para você entender como é que faz para, vamos dizer assim, se dar bem na vida, né? Tirar algumas pedras do caminho, vamos colocar assim. Por que esse homem, nascido no interior do Ceará, lá em 1945, gostou tanto aqui do Espírito Santo? Bom, eu acho que eu experimentei o Sul maravilha, para nós cearenses era uma loucura querer vir para o Sul. Depois eu pus na cabeça que São Paulo era o melhor lugar para a gente aprender uma profissão, para você se comparar com os melhores do país, e é verdade isso. Mas quis o destino que o projeto que eu imaginei, que eu sonhei, indo lá para São Paulo desse errado, e eu acabei tendo duas opções, ou três, era Estados Unidos, Austrália e o Maranhão e Aracruz. Acabei vindo para Aracruz porque eu não quis perder o meu capital tecnológico que eu já tinha conseguido ao longo dos primeiros anos de carreira. Uhum. Chegando aqui, eu me deparei com o coqueiral, tinha filhos pequenos, e via que ali era o lugar ideal para criar filhos pequenos, num bairro super bem projetado pela Aracruz Celulose, e trabalhar na empresa que era uma empresa já a maior fábrica de celulose do mundo naquela época. Era um orgulho para qualquer um que era do setor. Então, chegando aqui, fui muito bem recebido pelos capixabas. Inicialmente, era difícil vir a Vitória por causa das condições tinha nem estrada de mobilidade, direito, né? Não tinha ponte, a gente atravessava de balsa. Ali o Rio Piraquiaçu, né? O Rio Piraquiaçu. Isso é início dos anos 80, tá, pessoal? Isso. E depois disso, quando as coisas melhoraram, eu comecei a me entrosar mais aqui na capital, que é o centro nervoso do estado, e fui sendo absorvido e bem recebido por todos, e acabei me apaixonando. Me aposentei, aqui fiquei, continuo no Coqueiral, continuo vindo a Vitória uma vez por semana, e acho que estou num lugar de um clima bom, um céu despoluído lá onde eu moro, gente amiga, gente trabalhadora. Eu adoro o pessoal que trabalhava na Aracruz e no entorno dela, que é gente muito trabalhadora, inteligente. Então, estou no melhor lugar que eu poderia estar depois de 40, 50 anos de trabalho. E eu queria que você contasse para a gente o seguinte: como é que foi a sua formação? No livro, o senhor coloca ali, dá detalhe de escassez de tudo, não tinha água água encanada em algumas situações, a luz não tinha, televisão não tinha, muito menos internet, é claro. Como é que foi? Como é que foi essa formação do senhor? Como é que o garotinho lá de Camocim chegou tão longe? Lá a gente diz que um camucinense, para dar certo, a chance é 1 em 1 milhão, né? Então eu já fico preocupado porque eu estraguei já 999 mil lá, as chances deles.
Mas é o seguinte, realmente eu vivi numa época de muita escassez, porque eu fui criado pelos meus avós, que eram maquinista de trem naquela época não ganhava como o maquinista de hoje da Vale. Morava numa casa que não era de taipa, era uma casa de tijolo, construída a 4 mãos por ele, minha avó e mais um pedreiro. O banheiro era fora? O banheiro era fora de casa, tinha um sapo dentro do banheiro para matar os insetos e tal. Uhum. Mas eu tinha medo de tomar banho lá junto com aquele bicho lá. A água vinha de cacimba, você tinha que puxar com corda. Então era difícil. Mas eu não notava que tinha essa dificuldade, porque era a vida que a gente tinha. Mas, assim, em casa eu sempre ouvia que você vai ser um homem bom. A minha avó dizia que eu vou ser presidente de alguma coisa. Ela dizia que você precisa estudar para ser alguma coisa na vida, para viver melhor do que nós. Ela me fez estudar código Morse para ser um telegrafista, datilografia para ser depois um auxiliar administrativo, piano para... Ela dizia que precisava tocar piano, porque minha mãe tocava piano no cinema mudo, ela ficava atrás da tela do cinema tocando piano. E eu tinha que também aprender essa profissão, né, de pianista de cinema mudo. Uhum. Enfim, eu tinha pais ou avós que me deram valores, direção. Eles eram católicos, religiosos. A Bíblia era um livro sagrado lá em casa. E, ao mesmo tempo, eu tive tios que estudaram. Um fez medicina, o outro fez filosofia. E eu herdava, porque eles não tinham onde jogar os livros fora. Você herdava o livro? Na casa do meu avô, eu herdei aqueles livros. E eu li vários livros de filosofia, de medicina. Então, eu fui aprendendo. Eu aprendi a ler Os Trabalhadores do Mar em francês. Então, eu era muito curioso e tive algumas oportunidades, né, de aprender às custas dos meus tios lá. Então, interessante que o senhor teve uma... Embora, porque assim, nasceu no interior do Nordeste, o sujeito nunca acha... O pensamento comum é de que ele não teve essa base toda, mas muito pelo contrário. O senhor teve, embora não vivesse numa situação de esbanjar, o senhor teve uma base muito forte, né? Tive uma base boa, eu fiz o meu primário quase que fora da escola, escolas de parentes, mas no ginásio eu já entrei num ginásio que a maioria dos professores eram padres, então já tinha uma formação forte aí, não só de matemática, das disciplinas normais, mas também de formação de caráter, né, de pensar longe, de pensar no futuro. E depois, quando eu já estava indo para o científico, que a gente chamava lá o 2º grau de científico, aí nós nos mudamos para Fortaleza, onde eu fui estudar. Aí já os meus pais, próximos de mim, me ajudaram a estudar num colégio cearense, que era um colégio marista, era um colégio já pago e muito bom, muito disciplinador, muito voltado para as ciências, eu gostava mais das ciências. E também muito voltado para a parte espiritual. Então, acho que eu formei um todo aí que me ajudou muito naquela época. Um caldeirão interessante. O senhor falou de olhar para o longo prazo, não olhar para assim, né, o amanhã só, mas olhar mais um pouquinho para frente. No livro do senhor, o senhor deixa muito, muito clara essa preocupação com as questões das amizades, inclusive as preocupações que o senhor tinha, né? Porque o bairro de Coqueiral foi criado pela Aracruz e as pessoas trabalhavam juntas e moravam juntas. O senhor deixa clara essa preocupação de assim, separar essas coisas. O senhor deixa clara a preocupação quando o senhor viu que o senhor estava crescendo muito, teve uma evolução rápida na empresa. Como é que eu vou fazer aqui com a minha família para que a minha família eu consiga crescer e a minha família não sofra com isso? O senhor tem a preocupação também de ser previdente, da previdência, né? Da questão da poupança. O senhor, quando eu era gerente, eu guardava X. Quando eu virei, enfim, superintendente, passei a guardar Y. Quando eu virei CEO, passei a guardar... O senhor teve isso muito... É muito claro isso na vida do senhor, né? Por que é importante ter essa previdência toda? Eu acho assim, administrar... Eu não estou falando só de dinheiro. Não, mas administrar
qualquer coisa que você administre é administrar a escassez. Tudo na vida, raras coisas, acho que só os vícios são abundantes. Quando você começa a beber, você bebe desembragadamente, entra no vício e aí não sai mais. Mas a maioria das coisas boas são escassas. Seja elas de dinheiro, seja elas de prazeres, ou de festas, ou de aprendizagem e tal. Tudo é escasso. Então, quando, ainda no início da carreira, teve uma crise de mercado no setor de papel, que eu trabalhava numa fábrica de papel lá no Sul, e nós tivemos que parar umas máquinas lá e o diretor da fábrica, que era um americano, ele disse assim, gente, nós não temos nada para fazer, vamos pintar a fábrica. Aí saímos pintando as paredes da fábrica. Ali me deu um clique que eu falei para minha mulher, eu digo, imagina se esse troço fecha, eu estou desempregado. Então, nós precisamos pensar em ter 6 meses de salário garantido, porque eu preciso de 6 meses para achar outro emprego. E ali nós começamos a cortar custos, coisa que os nossos governantes não fazem. Cortamos custos para juntar os 6 meses de salário, e juntamos. Então, eu comi menos carne, passei a comer mais fígado, cortei vários cinemas, só ia um por mês, cortei os picolés, os sorvetes, etc. E fizemos o... Mas logo depois eu pensei o seguinte, se eu posso fazer isso, eu tenho que pensar lá na frente, quando eu aposentar. E comecei, então, a estudar um pouco essa parte do valor do amanhã, né? Que era juntar dinheiro para a aposentadoria. Lógico que eu ganhava pouco e não podia juntar muita coisa, mas... O senhor pensava naqueles 6 meses. Ao estudar, eu comecei a ver que tinha uma coisa milagrosa, que eram os juros. Os juros. Que, deixando esse dinheiro lá, ele ia crescer, e ele vai crescendo linearmente, de repente ele vai exponencial. Então, isso ali me tocou e eu comecei a mágica do juro composto. Isso, eu comecei a pensar nisso, né? E isso acaba que te dá uma tranquilidade para tomar certas decisões ao longo da vida, que quando o sujeito está sempre no aperto, ele não tem. Exatamente. Então, eu sempre dizia o seguinte, eu quero sempre ter a independência de eu chegar para o meu chefe e dizer para ele, olha, isso não me serve, eu não quero mais. Ou então, o senhor está errado. Ou então, isso que o senhor está propondo não vai ser bom. Quando você está com essa independência atrás de si, é mais fácil de você ser você mesmo, de você tomar a sua decisão. E isso me perseguiu a vida toda. Eu sempre trabalhei para ser independente e sempre ensinei minhas filhas que não dependessem de maridos, que elas se formassem, trabalhassem, e se um dia elas quiserem parar, é por decisão delas e não por forçação decisão de alguém. Decisão de alguém. Agora, vamos voltar lá para 1981, quando o senhor chega aqui em Aracruz, aqui no Espírito Santo. O senhor tinha lá uma proposta dos Estados Unidos, da Austrália, do Maranhão, e o senhor resolve vir para cá. Como é que foi o início dentro da Aracruz? Porque o senhor chega, como o senhor fala, o senhor tinha uma base tecnológica bem robusta, e o senhor tem uma ascensão rápida dentro. Logo de primeiro, o senhor recebe um projeto importante lá na Aracruz. Como é que foi esse início dentro da Aracruz? Como é que o senhor forjou que depois virou uma base para o senhor ter a carreira que teve? Então, logo que eu cheguei, quando eu vim, vamos dizer, acertar a minha vinda, porque eu tinha essas outras propostas, mas eu não queria perder esse capital que eu já tinha ganho. E os próprios diretores da Aracruz disseram, é um desperdício para o setor você ir para a Austrália, trabalhar em área de alumínio, etc, etc. Ou ir para os Estados Unidos e a gente precisando de gente aqui. Então, eu não tinha um lugar aqui para entrar. Então, ele me disse o seguinte, você vem sem lugar certo, eu pago o mesmo salário que você está ganhando em São Paulo, mas em 6 meses você vai ter uma cadeira de gerente. Então, eu recuei, vim para uma posição menor, sem perder salário, e naquela posição menor, vários gerentes me disputavam, ou por ciúme, ou por querer ganhar mais poder, etc. Não vou julgar. E um deles me deu um trabalho, como se fosse para me testar, né? Que era fazer um teste,
usando madeira sem casca, porque Aracruz era a única fábrica no mundo que usava madeira com a casca. Porque naquela época não se sabia como descascar o eucalipto. Uhum. E eu fiz o teste e deu muito bons resultados. A empresa investiu para tirar a casca do eucalipto. Uhum. E eu fui bem visto a partir desse teste aí. Então, logo eu me tornei gerente. Uhum. E aí tem daquelas histórias que o mundo dá voltas, né? Uhum. 2 gerentes que eram mais antigos do que eu e provavelmente mais competentes do que eu foram embora. Uhum. Então, sobraram 2 ou 3 gerentes que poderiam substituir o diretor da época, que era um estrangeiro. Uhum. E coincidiu deles me escolherem lá naquela época. E por isso que eu tive uma ascensão rápida, que é um conjunto da minha, vamos dizer, Das suas qualidades. das minhas qualidades, mas também o destino que levou 2 caras possíveis de estarem na minha frente. Mas sempre acontece, né? Tem que saber montar no cavalo. Sempre acontece. Isso. Você tem que estar pronto para, quando o cavalo Exato. passar, você saltar nele. Agora, eu queria que o senhor falar, aí lá nos anos 80, o senhor chega aqui em 81, o Brasil numa gravíssima crise política, né? Que é aquele fim lá dos governos militares, o governo do general João Figueiredo, hiperinflação, dívida externa, uma desconfiança danada, anos muito ruins para o Brasil, né? Que acabou chamando a década perdida. Como é que era trabalhar para um executivo, trabalhar nesse período, trabalhar no pré-plano real, na hiperinflação? Como é que era isso? Então, era muito difícil, mas a Aracruz tinha uma vantagem, porque ela exportava praticamente 90% do sim. produto dela. Então, nós, dentro da Aracruz, a gente dolarizava. Então, para você não sofrer, porque, por exemplo, com aquela inflação de 80% ao mês, você não sabia quanto custava a madeira hoje em cruzeiros. Na moeda que fosse. Quando a gente transformava para dólar, ele ficava mais estável. Então, dizer, não, você a tinha um balizador, né? A madeira custa $10 por tonelada e não R$80 por tonelada. Então, a primeira coisa que nós fizemos lá foi transformar a nossa moeda interna, os nossos relatórios, dolarizados. Como a gente exportava 90%, batia certinho. E segunda coisa era controlar custos o tempo inteiro. A gente não se acomodava com a inflação, porque a inflação protege quem tem um fluxo de caixa bom, porque a gente tinha um fluxo de caixa bom. Mas a gente não se cedia a essa, vamos dizer, essa graça, essa tentação de gastar à toa e tal. Então a gente segurava bem a peteca, porque a gente estava dolarizado, a gente sabia quando estava subindo e descendo. Entendi. Quando estava em real, você se perdia. Agora, o Carlos Aguiar, que vivia aqui o dia a dia, ganhava lá em Cruzeiro, ali a situação era difícil, né? Era difícil. E quando a gente fez o projeto da Fábrica B, veio o plano Collor, se lembra? Que ele tirou a poupança. Tirou a poupança. E a gente com 15 mil homens trabalhando na construção da fábrica. Nós tivemos que trazer dinheiro de Brasília de avião. Mesmo? Particular, sacos e sacos de dinheiro para pagar os empregados, porque nós não tínhamos, estava tudo fechado, né? E o Banco Central fez uma liberação especial para a gente pagar os empregados. Veja só como era complicado naquela época. Houve greve, o pessoal tocou fogo nos alojamentos, até em agências do Banco Itaú que tinham lá dentro e tal. Foi uma confusão, era uma confusão grande. Você vê como é que essa desorganização institucional complica o dia a dia. Complica o dia a dia. Não, e nós terminamos a fábrica fora do orçamento e fora do cronograma, coisa que nunca mais aconteceu nas fábricas futuras depois que a moeda ficou estabilizada. A gente sempre terminou abaixo do orçamento e dentro do cronograma. Mas aquela lá a gente se perdeu um pouco porque... Por causa de tamanha confusão. Isso início dos anos 90, né? 90, 91, ela 92. Partiu em 92. Isso aí. Antes de ir para a fase do senhor já como CEO, né, diretor-presidente, eu queria saber do senhor o seguinte: como foi trabalhar com uma figura importantíssima aqui para a indústria do Espírito Santo, para a economia do Espírito Santo, para o desenvolvimento do Espírito Santo, o senhor Erling Lorentzen? Como é que foi essa experiência?
tão próximo? Eu acho que essa foi vamos dizer assim, a bênção da minha vida. Eu trabalhei na primeira fábrica, era uma fábrica americana, com um líder americano, que era um cara espetacular. Um cara que confiava totalmente nas pessoas e reconhecia as qualidades, independente de pagar salário maior ou menor, ou promover. Mas ele reconhecia e transformava a qualidade da gente em resultados para a empresa. Ele sabia explorar a gente vamos dizer, com um discurso voltado para os resultados. Uhum. Depois, quando eu fui para o segundo projeto lá em São Paulo, eu peguei outro líder americano também, que me ensinou a estudar. Eu tentava estudar, lia 2, 3 artigos, fazia o meu relatório e achava que já tinha feito tudo. E a primeira vez que eu fui fazer um relatório para ele, ele me disse o seguinte: eu não aceito menos de 10 ou 15 bibliografias. E você vai ver que a sua opinião pode mudar se você ler 15 bibliografias. E, de fato, eu tinha acabado de entregar o trabalho com 2 bibliografias. Quando eu li as 15 que ele chegou e me deu, ele mandou trazer 15 livros dos Estados Unidos só para mim. Ele disse assim: você é bom de leitura e você compreende o que você está lendo, então eu vou trazer uma bibliografia para você sobre celulose e papel. Depois que eu li as 15, eu mudei o meu relatório final. Interessante o senhor falar isso, né? Porque a gente vive hoje num mundo que as pessoas têm muita certeza das coisas, né? Muita certeza. E não é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Eu tinha certeza naquele relatório e depois... Ficou com vergonha. Fiquei com vergonha do rapaz, mas aprendi a nunca mais fazer alguma coisa sem profundidade. Aí, quando eu vim para Aracruz, pego o seu Lawrence, que era já um homem que foi herói de guerra. Com 18 anos, ele comandou 500 Segunda soldados, Guerra, né? Segunda Guerra. Comandou 500 guerrilheiros lá para defender contra o nazismo. Uhum. É um cara que veio para o Brasil casado com uma princesa, ou seja, largou a vida real lá na Suécia e veio arriscar a vida aqui, arriscar os seus negócios aqui. Então, só isso aí já me indicava que assim, eu estou em boas mãos. Esse cara vai me orientar bem. E era um cara que dizia para mim assim: eu não quero ficar rico às custas do salário do meu trabalhador. Ele dizia o seguinte: você não pode criar métodos aqui, por exemplo, a maioria das empresas estava abrindo os automóveis dos funcionários no final do dia, no final do expediente, para saber se o cara estava levando alguma coisa. Ele disse: eu não admito isso. Nosso funcionário não faz isso, não deve fazer isso. Se a gente der confiança a eles, não farão isso. E a gente nunca fez isso na Aracruz, realmente. Uhum. Ele disse o seguinte: você pode fazer uma vez por mês, se pegar alguém, você manda embora, mas eu não quero esse tratamento de desconfiança, porque o que transforma um ambiente de trabalho é a confiança entre as pessoas. Então, esse era um cara que dava sempre boas visões e valores para dentro dos negócios, né? Uhum. Quer dizer, é muito fácil você dar visão e valor quando você não está com o seu dinheiro aplicado ali dentro. Mas ele não queria saber disso. Quando eu levei, por exemplo, eu falo até no livro, nós partimos da fábrica B e logo descobrimos que o nosso processo de branqueamento ele estava ultrapassado do ponto de vista ambiental. E para consertar isso, nós tínhamos que investir 120 milhões de dólares. Logo depois da fábrica ter partido. Como é que você leva isso para o conselho? Como é que você leva isso para o conselho, né? O cara vai dizer: mas você vai aumentar a produção com esses 120 milhões? Nada. Vou só corrigir uma coisa. E fui super sabatinado, questionado, mas ele bancou e disse: não, mas isso aqui é o certo e nós vamos fazer o certo. Essa empresa tem que fazer o certo. Então, vamos investir, apesar da gente estar com uma dívida grande naquela época. Então era um homem inteligente, corajoso, visionário, justo. Essas eram as qualidades? Isso. E à frente do tempo, porque hoje você faz a propaganda do ESG das empresas, do DEI, ou seja, diversidade, equity e inclusão,
E ele praticava isso, não como slogan, ele praticava ele. Na prática, ele exigia isso da gente. Por exemplo, quando a primeira fábrica, não existia legislação ambiental no Brasil para a fábrica de celulose. Ele disse o seguinte: tá bom, se não existe, vocês vão olhar a sueca, a finlandesa, a canadense e a americana. E peguem o melhor delas e vão fazer aqui na Aracruz. Então, essa era a cabeça dele que passou para nós, né? Então, a gente se sentia seguro de que fazer o correto ia dar certo. Ia dar certo e vamos dizer, e teria o agreement deles lá. Uhum. E me diz uma coisa, imagino que quando o senhor chegou na Aracruz, o senhor não conhecia o Lorentzen lá em 81. Essa coisa veio, isso veio vindo ao longo do período. Como é que, aí já quando o senhor começa a caminhar para ser o diretor-presidente, como é que o Lorentzen te ajuda nessa caminhada? Como é que o senhor foi o presidente mais longevo da Aracruz Celulose? O senhor faz uma transição difícil para Fibria, né, ali em 2008, 2009. O senhor fica presidente da Fibria, se eu não estou enganado, até 2011 ou 12, é isso? 11. Como é que foi esse processo? Já no processo que o Lorentzen estava saindo da empresa, né? Isso. Em 93, teve uma crise de preço da celulose. E nós perdemos o nosso presidente na época. E eu fui convidado a exercer a presidência interinamente, em 93. E fizemos um trabalho muito chato de reduzir custos, muito duro. Eu senti bastante nessa época lá, porque morando lá no Coqueiral, você tem a repercussão total. É a história das relações pessoais misturando com as relações de trabalho. Eu tive que mandar embora amigos e pessoas de alto nível da empresa naquela época, como presidente interino. Quase fui embora no final desse processo, que durou 9 meses, né? Porque eu já estava muito desgastado e a cobrança era muito grande de alguns acionistas. Mas não fui promovido a presidente. Quando encerrou, veio um outro novo presidente e tal. O novo, acho que veio com uma missão de continuar reduzindo custos, etc., etc., e mais voltado não para o crescimento na celulose, mas para achar novos produtos para a gente crescer, tipo serraria, que a gente acabou construindo uma, MDF e outras coisas. Mas não deu muito certo, e aí em 98 o Lorentzen me disse o seguinte: você está preparado para ser o presidente? Eu digo, depois desse tempo todo, eu acho que sim. Então eu vou falar com os acionistas e nós vamos te indicar. Então fui lá indicado e aí eu iniciei o processo de um novo planejamento estratégico baseado no crescimento. Eu disse o seguinte: nós somos a maior fábrica do mundo, mas nós somos uma empresa desse tamanho. A gente não afeta nada, a gente não influi em nada. Para a gente querer influir em alguma coisa, nós temos que ter 25% do mercado de celulose do mundo. E para isso nós precisamos começar a crescer. E aí? E aí compramos a RioCell, construímos a Veracell, fizemos a fábrica C e depois fomos lá para a fusão. Em 2008, quando veio aquela crise dos bancos, etc., eu tive que fazer uma operação no coração, colocar um stent. Angioplastia, né? Angioplastia. E fui falar com ele, isso foi em fevereiro de 2008. Em março eu cheguei para ele e disse o seguinte: seu Lorentzen, eu fiz uma movimentação aqui no meu coração e eu quero me aposentar. E eu acho que um pouco disso é por causa do estresse, por causa desses anos todos de trabalho. Eu tinha sido promovido em 98, então já eram 10 anos de presidente. E eu quero me aposentar em 24 de julho de 2008, que era quando eu fazia aniversário. Ele absorveu aquilo e disse assim: mas deixa eu pensar um pouco e tal.
Depois ele me voltou e disse assim, você fica até dezembro, então. Em vez de ser em julho, seu aniversário, você fica até dezembro. Bom, passa mais um mês e pouco, ele me chama aqui na Pedra Azul e me diz o seguinte, Carlos, eu estou com quase 90 anos e eu estou vendendo a minha parte para a Votorantim e para o Safra. Eu digo, então, tá bom, quando o senhor sair, eu também saio. Ele disse, não, os dois querem que você fique e faça a nova transição aí para o... Pô, mas eu depois de botar um estente ainda vou ter que pegar esse abacaxi todo. Aí ele disse, não, é condição da minha negociação e eu garanti para vocês, para eles que você ficava, né? Ele assinou em seu nome. Assinou em meu nome. Aí eu disse, tá bom, então eu fico, mas eu fico só por 2 anos. 2011 eu quero sair, né? Aí veio a crise. Quando veio a crise, o Safra sai desse negócio. E o Lawrence não volta atrás. Eu digo, não, eu não quero mais, eu decidi vender, está tudo assinado, eu quero sair. O Safra sai do negócio durante a negociação? Não, já com a negociação fechada. Aí ele sai do negócio por causa da crise. Ah, sim. Porque a crise afetou o banco e afetou a Aracruz. Então ele não queria... Ter dois riscos. Dois riscos. O respingo da Aracruz caindo em cima do banco. O negócio principal dele é o banco. Uhum. Ele sai, então nós levamos de setembro aí de 2008 até maio de 2009, negociando a substituição do Safra pelo BNDES. E eu fiquei... Teve, acho que um período ali de, sei lá, 15 dias que eu fiquei presidente da VCP e da Aracruz. Isso que você queria sair, né? Isso porque eu queria sair, né? E nesse tempo, com essa turbulência toda da questão dos derivativos, o presidente da República falando mal da Aracruz, que ela apostou contra o real, que não foi o caso. Pelo contrário, a gente apostou, foi no dólar, foi no real, que o real ia se valorizar. Continuar se valorizando. Isso. Todas essas pressões... E eu com o meu estente lá na minha cabeça, né? Pô, esse troço vai me matar e tal. Mas eu me acalmei e consegui atravessar isso. Agora, ao mesmo tempo que ele te joga uma baita de uma responsabilidade e te dá uma contrariada ali, também é uma baita de uma honra, né? Claro, ter recebido esse... Claro. Não, eu já estava assim, super feliz com meus 10 anos. Uhum. Naqueles 10 anos, a Aracruz cresceu 10% ao ano. É um crescimento chinês, coisa que o Brasil nunca sonhou. O Brasil do passado cresceu até 15%. Mas o Brasil de 40 anos para cá... De 80 para cá, não. Ele não vai, né? É só voo de galinha um atrás do outro. Exato. E a gente crescendo 10% firme. Até 2008, quando veio essa crise. Mas se eu disser que a minha presença na fusão e depois na venda para a Suzano, aconteceu tudo o que eu queria, o que eu previa para esse setor. Eu queria ter uma empresa exatamente do tamanho da Suzano aqui no Brasil. Podia ser a Aracruz. Aquela influência que o senhor... Isso, podia ser a Aracruz, podia ser a Fibre ou podia ser a Suzano ou um terceiro. Mas eu queria uma empresa brasileira... Com essa força. Com essa força toda. E eu acho que os exemplos da Aracruz deram coragem aos Votorantins e aos Pfeffer para ver que crescer é um bom negócio nesse setor de celulose e papel. Agora, o senhor tocou na crise de 2008, foi uma crise bastante dura para a economia mundial e muito dura para a Aracruz, né? Aquela questão dos derivativos, que é um papel, né? Um seguro, vamos colocar assim, para explicar para quem está nos ouvindo, nos vendo, que as empresas muito expostas ao dólar, né, dólar ou euro, enfim, ao comércio internacional, compram para se proteger de variações, não é isso? Isso. O que aconteceu ali? Porque a Aracruz, ela é uma empresa sempre sólida do ponto de vista financeiro, claro, passa por crise ali, mas é uma empresa sempre sólida. O que aconteceu ali que a Aracruz entra naquela crise de 2008, como todo mundo entrou, e sai com um rombo bilionário? Onde que foi o erro ali? O senhor, quantos anos depois? 16 anos depois do acontecido. Como é que o senhor avalia aquilo ali? Eu acho assim, que os derivativos, como a gente chama, eles são invenções que se renovam.
ele sai das universidades americanas, lá de Harvard e outros, com aqueles gêniozinhos que vão para o mercado, e eles bolam essas coisas com algoritmos difíceis de serem entendidos. E muitas vezes você não, vamos dizer assim, debulha o algoritmo para entender quais são os riscos reais dele. Uhum. E eu acho que naquela época, não fomos só nós, o mundo inteiro errou nesse A Sadia sofreu muito também. Sadia, o próprio Grupo Votorantim, o Grupo Safra, e empresas, bancos quebraram nos Estados Unidos, etc. Então, assim, teve falhas no nosso sistema de conhecer mais profundamente, tanto é que depois, já quando a gente fundou a Fibra, a gente criou uma área de risco super competente, com gente especializadíssima nesses assuntos, para não errar. E eu ainda vejo hoje gente errando. E eu diria que é mais ou menos assim, como o avião. O avião é cheio de redundância, mas de vez em quando alguém erra e o avião cai, né? Então e acaba sendo uma coisa gravíssima. Os caras derrubaram as torres americanas, é o país mais bem protegido do mundo, etc. E os caras conseguiram atingir a torre lá e atingir o Pentágono. Uhum. Ou seja, furaram um bloqueio porque depende de pessoas. Então, se a pessoa falha, não adianta você ter todo um sistema que aquela falha vai furar o sistema, né? Então teve um erro... Mas a gente, vamos dizer, tomou decisões muito rápidas. Nós imediatamente vendemos a nossa fábrica lá em Guaíba, que já tinha um projeto em andamento. Sim. Vendemos e com aquela venda a gente quase que pagou toda a dívida dos derivativos. Era 2 bilhões de dólares, nós vendemos por 1,4. E a nossa dívida anterior derivativa era pequena. Então, logo em seguida, a empresa estava equacionada. Totalmente equacionada. E antes de eu sair, a gente já estava com o projeto de crescimento lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que eu acompanhei a primeira fábrica e a segunda, e agora a Suzano fez a terceira. Inaugurou agora, início do mês. Agora. Então, ou seja, aquilo foi um evento, vamos dizer, fora da curva, mas a prova é que a empresa continuou crescendo e eu acho que agora a Suzano vai longe. A gente tem que acelerar nosso passo, porque o papo tá bom, mas a gente precisa ir já para os finalmente. Eu quero voltar a 98. O senhor assume a empresa. E o Espírito Santo vivia um momento bastante ruim do ponto de vista político, ético, institucional e econômico. Como é que foi esse momento? Como é que... O senhor fala no livro que era importante fazer interlocução. A Aracruz sempre foi uma empresa muito voltada para ela mesma, inclusive porque estava lá em Aracruz, não estava aqui no centro nervoso da Grande Vitória. Como é que foi esse processo? Porque a Aracruz chegou a sofrer, né, com achaques. Como é que era o Espírito Santo? Acho que é importante falar isso para os mais jovens. Como é que era esse Espírito Santo lá do final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o senhor está assumindo a Aracruz Celulose? Então, eu observava que a Xerox foi embora daqui. Os jornais de São Paulo falavam que o Espírito Santo era uma terra sem lei. Tudo isso a gente ia vendo no dia a dia, mas é aquela velha história, quando não chega em você, você acha que só com os outros vai acontecer. Até que um dia aparece uma lei na Assembleia Legislativa aqui, proibindo o plantio de eucalipto para celulose. Ou seja, para carvão podia, para mineração podia, siderurgia podia, mas para celulose não podia. Ou seja, era uma lei específica contra a Aracruz, né? Então, aí a gente viu que a coisa da instituição, a segurança jurídica estava indo para o brejo. Então, outros empresários também estavam sofrendo esse tipo de pressão. Então, nós começamos a conversar, nos aproximamos de alguns políticos que estavam também interessados em melhorar o Estado.
Aí fundamos o Espírito Santo em Ação com empresas que não dependiam diretamente do Estado e com pessoas que estavam acreditando que precisava mudar. E começamos a trabalhar. Eu levei para o meu conselho dizendo, olha, nós nunca ajudamos uma campanha, por definição da Aracruz, você não entra em campanha política porque tinha muita coisa por fora, etc. A gente não queria se misturar com isso. Mas eu acho que está na hora agora da gente participar da campanha e tentar eleger deputados que venham para a Assembleia contribuir para a melhoria do Estado. E o Conselho perguntou, mas isso você vai fazer tudo oficialmente, tudo por dentro? Eu disse, claro, tudo por dentro. E nós chegamos a um ponto tal que tinha gente que queria ganhar R$ 500 da Aracruz, porque se ele ganhasse R$ 500 da Aracruz, ele tinha um carimbo, uma chancela de que era ético. Então várias empresas nos unimos para fazer esse trabalho. Aí nos unimos com a OAB, com as igrejas, com católica, as igrejas evangélicas, com movimentos sociais. Sim. Foi uma coisa suprapartidária, supra-ideológica. Para tirar o Espírito Santo daquela situação. Para tirar o Espírito Santo daquela situação. Se você me perguntar hoje como é que o Brasil sai dessa situação, é só imitar o Espírito Santo. E qual é vamos dizer, o maior segredo daqui? Naquela época a gente não pagava folha de 3 meses atrasado para pagar a folha do Estado. Sim. Não pagava fornecedores, tá certo? Era propaganda negativa todo dia nos jornais. Hoje você não vê isso. Você vê, está pagando tudo em dia, o Estado tem superávit, tem alguns bilhões de dólares no fundo. Fundo soberano. Está investindo, coisa que não se investia no passado. Ele está investindo. Eu vi falar hoje que no ano que vem 6 bilhões só em infraestrutura. 6 bi em 2000 inclusive eu dei na minha coluna, 6 bi em 25, 6 bi em 2026. Então você vê que não tem nenhum milagre nisso. Foi só cuidar das contas. Agora, uma coisa importante assim, isso já tem 22 anos. Assim, isso. Né? A fundação do Espírito Santo tem 21 anos. Mas esse 22, 23, 24 anos. Vamos colocar mais ou menos por aí. Muita gente, eu estou com 39, eu estudei, até por conta da minha profissão, eu conheço bem essa história. Mas muita gente da minha idade, e principalmente os mais novos do que eu, eles não sabem o que aconteceu. Né? Isso está muito na memória de quem viveu, de quem está mais de uma geração acima. Mas o senhor sabe que isso não está dado. Onde que a gente não pode errar aqui no Estado para a gente não correr o risco, né? Nem voltar àquilo que a gente tinha, mas para não correr o risco de ter aquilo novamente aqui no Estado, instalado aqui no Espírito Santo? Eu diria assim, quando a gente fundou o Espírito Santo em Ação, todos nós já estávamos com uma certa idade e começamos a pensar em como deixar esse legado para frente. Aí acabamos fundando o Líderes do Amanhã, Be-Líderes. Tem várias iniciativas aí para preparar as novas gerações para isso. Eu sei que muita gente pensa que discutir política é se juntar ao político ou ser um político. Mas não é só isso. Eu acho que discutir política é fundamental. É fundamental se você quer ter um país decente, um Estado decente. Você tem que estar por dentro disso. Principalmente se você é um empresário, é um empreendedor, você tem obrigações com isso. Quer dizer, se você quer ter um ambiente de negócio saudável, justo, etc., você tem que ter um Estado, uma política pública saudável e justa, né? Que é coisa que a gente não tem hoje no Brasil. O Brasil vive de voos de galinha e com sensações de que se eu der dinheiro para todo mundo, eu tiro todo mundo da pobreza, mas lá na frente você chega à conclusão que a pessoa não conseguiu se libertar. Aquilo que eu falava de liberdade quando eu comecei a juntar os 6 salários, essas pessoas não conseguem isso. Ou quando você estudava lá em Camocim, né? Nos livros do seu tio. Então acha isso, que os mais jovens têm que se interessar por política,
não eleitoral e partidária. Isso, não eleitoral e partidária. Mas interessar é o seguinte, eu tenho que estar próximo, sei lá, do governador, do prefeito, e influir, porque a gente fala aquela coisinha aqui, é o seguinte, você é empreado por um lado e você precisa ser empreado pelo outro. Para o cara poder julgar e dizer o seguinte, pô, isso aqui não está tão certo como eu imaginava, esse cara aqui também tem o seu. Tem que ter mais bibliografia, né? Tem que ter mais bibliografia, tem que ter estudo. E para isso, os que estudam e os que se dão melhor na vida têm que ensinar aos que estudam menos. Eles têm que distribuir. Por isso que uma parte de eu escrever um livro é porque eu achei que para os meus netos era bom eles verem como eu vivi, como eles estão vivendo uma vida muito melhor do que eu, mas quais são as obrigações que eles vão ter para daí para frente. Eu queria tocar num outro ponto que, assim, eu acho que na construção ali da Fábrica C, vocês tiveram um papel ao lado para dar a César o que é de César, também da CST, né? Antiga CST, hoje ArcelorMittal Tubarão, um papel muito importante na formação do programa de fornecedores, né? Isso. Uhum. Acho que nem todo mundo sabe, mas assim, hoje o setor é aquela coisa, né? Agora está dado, então parece que sempre foi assim. Isso. O Espírito Santo, que hoje é uma potência no setor metal mecânico, no fornecimento da indústria de base, não era assim lá no início dos anos, lá nos anos 90, né? Uhum. E aí a Aracruz, muito sob a liderança do Carlos Aguiar, falou, poxa, para a gente é mais eficiente contratar quem está aqui, né? Não é que é só uma questão de ESG, que na época nem existia, mas é questão de eficiência econômica. E aí vocês têm um trabalho ali de formação dos fornecedores. A Arcelor, lá na laminação de tira-quente, também faz um trabalho muito, muito forte. E depois outras grandes empresas entram com esse mesmo objetivo. E hoje o que a gente tem são empresas do nível da Emetame, que está construindo um porto. Claro. Então, assim, de onde surgiu isso? E como é que o senhor vê isso hoje em dia? Falando, poxa, eu fiz alguma coisa de bom eu fiz, né? Então, eu acho assim, a gente teve algumas decepções em projetos menores com as grandes empreiteiras brasileiras. Você contratava uma empreiteira grande, conhecidíssima, justamente porque ela tinha esse cartaz todo, né? E na hora de fazer o projeto, eles falhavam e muitas vezes, por vício de trabalharem com o governo, eles davam um preço menor, ganhavam, no meio do projeto eles diziam, não, mas o preço não é mais esse, aumentava 25%, 30%, e você ou pagava ou saía no meio, ou botava eles para fora no meio do caminho, que é muito difícil também de fazer. Uhum. Então essa decepção começou a fazer a gente pensar o seguinte, gente, os caras, a gente paga caro, o dono não vem aqui nunca, manda um engenheiro para tomar conta da obra, chantageia a gente na hora que ele acha que precisa ganhar mais. Eu posso dar essa oportunidade, se eu quebrar um pouco o meu projeto em partes menores, para o pessoal daqui do Espírito Santo. E o dono vai estar aqui dentro, a gente vai reclamar direto para ele vai aprender conosco a gerir as coisas, aprender as nossas técnicas, etc, etc. E tomamos essa decisão. Então, no projeto da Fábrica C, nós fizemos uma grande reunião. A primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte, eu vou dar oportunidade para vocês, mas vocês têm que ter preço, qualidade e o cronograma ser exato. Não vai ter protecionismo só porque é capixaba, não. Agora, condições iguais, um paulista e um capixaba, eu pego o capixaba. Agora, antes disso, vocês vão ter que estudar e aprender e vão ter que sentar com os grandes tecnologias do exterior, que era Andritz, Valmet, etc, etc. Os caras lá de fora ficavam com medo, achando que esses caras iam falhar no meio do projeto, mas a gente bancava. Eu digo, não, se ele falhar, a responsabilidade é minha, mas eu quero esse cara aqui. E de pequenas empresas, eles se transformaram em grandes empresas porque eles se dedicaram para valer. Os caras tinham o espírito de empreendedorismo
E investiram muito. Eu dizia para vocês quando ganham um pouquinho a mais, vocês compram logo uma picape, uma fazenda e trocam de mulher. Eu não quero ver mais isso aqui. Eu quero ver o cara andando no jipezinho que ele já tinha, sem fazenda e com a mesma mulher. Eu disse isso lá na Findes. Eles deram risada, mas muitos levaram a sério isso. E, na verdade, aconteceu de termos hoje empresas que são empresas gigantes. Com Pô, Demetano vai custar 5 mil empregados no município de Aracruz. A Forte Engenharia faz projetos aqui no Portugal, e Estel, Time Now está nos Estados Unidos. Sim. Então, você tem uma solução que eu acho que saiu mais barato para nós, no final das contas. Saiu mais barato. E foi ótimo do que pegar as Odebrecht da vida, as grandonas da vida. Saiu mais barato e, vamos dizer assim, o controle era muito melhor porque os donos estavam ali em cima. É importante destacar, nesse projeto de Ribas do Rio Pardo, que agora acaba, o que tinha de projeto brasileiro para o setor, lógico, da indústria de base, foi feito a fábrica lá em Mato Grosso do Sul. 60% da mão de obra era capixaba. Isso. Não da mão de obra, né? Dos contratos. Isso. Eram com empresas do Espírito Santo. Ar-condicionado, a Time Now fazendo a gestão. Isso. E por aí vai. Muito importante isso. Acho que foi um desenvolvimento grande. Acho que é um legado muito, muito interessante para o Estado. 2 perguntas para terminar. O senhor passou por várias crises. Várias. De todas as ordens. Crise de governo, crise institucional, crise dentro da fábrica, crise de preço. Pegando isso tudo e, assim, resumindo, como é que se vence uma crise? Qual é os pontos básicos para o sujeito vencer uma crise? Uma empresa vencer uma crise? Eu acho assim, que qualquer crise ou qualquer problema, você tem que primeiro entender, diagnosticar o problema. Eu acho que o Brasil é bom nisso. Nós sabemos diagnosticar e tal. E depois tomar a decisão, por mais dura que seja, para aplicar a solução que o problema requer. Quando você não aplica a solução, por exemplo, em 93 o preço caiu para $330 a tonelada, que era quase o custo de produção. E a gente com a dívida de $1 bilhão. Qual é o drama aqui? Eu preciso reduzir o custo para ter algum lucro para me pagar essa dívida. Senão, os caras vão aumentar os meus juros e eu vou ficar com a dívida impagável. Então, tomamos uma decisão, reduzimos lá, acho que 4 mil pessoas na época, cortamos automóveis, cortamos caminhões, cortamos, sei lá, um monte de coisa. Tomamos uma decisão difícil. Mas só que 2, 3 anos depois, a gente já estava crescendo. Então, assim, se você tiver a visão de longo prazo, você resolve a crise no curto prazo, por mais duro que seja a solução, mas eu passava para os meus empregados e disse o seguinte: nós vamos fazer esse corte, nós vamos reduzir 4 mil pessoas. Muitos dos amigos de vocês vão perder o emprego, as famílias vão sofrer. Eu estou sofrendo por isso também. Não vou ser demitido, mas estou sofrendo pelos que eu estou tendo que demitir. Mas eu garanto para vocês que essa empresa, daqui a pouco, ela vai ter 8 mil empregados, 12 mil, 15 mil empregados, porque nós estamos ficando fortes e nós vamos dar os passos à frente que precisa dar. Eu acho que a crise é o seguinte: diagnosticar o problema, entender a solução e decidir. Se você não decidir, a gente vai ficar nos morros de galinha, porque a gente vai adiando a solução, as reformas não saem, porque politicamente é ruim, o cara vai perder o voto, não ganha a próxima eleição. Na empresa é melhor porque você não tem eleição, não tem que ter voto, etc., né? Por isso que um país tem que ser gerido um pouco como uma empresa e nem sempre como um agente social. Tem horas que ele precisa decidir e tomar decisões difíceis. Para terminar, o senhor se aproximando dos 80, tanta história boa, tanta coisa boa para contar, está aqui no livro. O que o senhor falaria para o jovem que está começando a carreira, ou o jovem estudante, ou que está em início de carreira,
Qual dica que o senhor dá para esse jovem ter uma trajetória de sucesso? A primeira coisa, eu acho que o jovem de hoje ele é muito acelerado, muito rápido nos desejos e nas ambições e, ao mesmo tempo, nas frustrações. Eu acho que não precisa ter tanta pressa na vida. Não acreditar que tudo o Google pode resolver. Eu acho que eu sou muito favorável ao MEI, que é meritocracia, experiência e inteligência. Eu acho que experiência é fundamental, ainda que tenha a inteligência artificial pegando um monte de experiência do passado, mas você tem que ter a sua experiência. Inteligência você aumenta ela com leitura, né, com profundidade. E a meritocracia, ou seja, não espere que o governo vai resolver os seus problemas, não espere que um tio ache um emprego para você, corra atrás, e eu sempre fiz isso, corri atrás, acreditando que se eu não correr atrás ninguém vai me salvar, eu tenho que resolver meu problema. Eu acho que o jovem tem que seguir esse mesmo caminho. Acho que esse caminho é da humanidade. Ele não fica velho. Trabalho, estudar e independência para pensar e para raciocínio crítico, pensamento crítico, para tomar suas decisões. Seja na frente de uma empresa, seja na frente da família, seja na frente do seu jornalismo. E quando você começa a depender demais de salário, quando você começa a depender demais de governo, quando você começa a depender mais do seu pai e tal, você está deixando de fazer o propósito da humanidade, que é cada um crescer, pensar e progredir. Carlos Aguiar, muito obrigado pelos ensinamentos. Parabéns pelo livro. O livro está sendo lançado agora, né? Quem não leu, leia, vale a pena. Não é só para a indústria de celulose, é um ensinamento de vida, sem a menor sombra de dúvida. Queria desejar a você um grande ano de 2025, um Feliz Natal para o senhor, para toda a sua família. Eu sei que o senhor valoriza demais ali a família. E muito obrigado por ter vindo aqui no Papo de Valor. Eu que agradeço e ouvir a sua definição do livro, de um jornalista jovem, deve ser um pouco acelerado também. Ter lido o livro inteiro já me deixa muito honrado e ouvir a sua crítica faz com que eu, vamos dizer, meu ano e meio gasto aí escrevendo o livro seja muito bem recompensado. Não foi gasto, foi investido. Foi investido. Olha, pessoal, muito obrigado por esse ano de 2025. Feliz Natal. O ano de 2024, tá vendo? O senhor falou que eu sou acelerado aí, tá vendo? Pelo segundo ano eu tô falando 2025. Segunda vez eu tô falando 2025. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. 2025 tem mais Papo de Valor. Até lá.